Mas mais do que te conhecer, Deus também já traçou um destino antecipado para você. Você precisa se alinhar nesse destino. E esse destino, que aqui está escrito como um predestino, traçado antecipadamente, ele te predestinou para ser conforme a Jesus Cristo. Existe um plano de Deus para te colocar num molde, numa forma. A palavra usada aqui é conforme. Fala assim, conforme. Conforme. Tem uma forma. Você foi chamado para ser conforme Jesus. Eu gosto de pensar que nós não fomos criados por Deus. Porque quando Deus cria, Ele cria a partir do nada. Mas quando Deus forma, Ele forma a partir de uma forma. Nós não somos animais racionais. Você não é do 5º dia, você é do 6º dia, então você é a imagem e semelhança de Deus. E você não foi criado a partir do nada, você foi formado à imagem e semelhança de Deus. Quando Ele te formou, Ele diz, formamos o homem à nossa imagem, a imagem e semelhança de Deus. Eu estaria assim no seu lugar, uau. Agora tem gente que não entende porque algumas áreas da nossa vida e momentos da nossa vida nós sofremos pressão. Porque se há uma forma, ou você vai ser uma argila moldável, maleável, e vai entrar na forma e cooperar com o bom propósito de Deus de te fazer simplesmente como Jesus, ou você vai enrijecer. E aí para entrar na forma tem que ter pressão. Eu não estou querendo dizer que toda pressão, toda adversidade ou uma situação de tensão na sua vida tem a ver com isso, mas certamente muitas das pressões que nós passamos é para que o propósito de Deus seja cumprido. E sabe o que Ele quer? Ele quer que aquele que nele crê ande como Jesus. Sabe o que Ele quer? Ele quer que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo Jesus, a fim de que Jesus, olha o que o texto diz, Ele não seja mais o unigênito. Você talvez que já está familiarizado com a Bíblia, conhece o famoso texto de João 3,16. Está escrito que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho o quê? Fala, unigênito. Era o único gerado pelo Pai. Era o único que carregava o DNA do Pai. Mas a partir de um momento, Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos, para que eu e você recebêssemos o Espírito Santo de Deus e fôssemos alinhados no potencial já pré-estabelecido por Ele, para sermos como Jesus. O Espírito Santo de Deus quer te alinhar nessa noite. Ele quer te alinhar num propósito. Você pode até olhar para o lado, mas é só para se inspirar. Você deve olhar para cima, que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para correr a corrida que te é proposta, seu olho tem que estar nele. Você está comigo? E eu quero te dar a chave para você fluir como Jesus. O que fazia de Jesus ser quem era? Operar nos milagres que operava, obter as respostas para todas as situações, todo conhecimento, toda resposta, todo conselho, toda sabedoria, de onde vinha? Para que você possa se espelhar nele, ser como ele. Eu quero te ajudar a você ir para a essência e se espelhar na prioridade de Jesus. Sabe qual era? Eu sei que você pode se espelhar em várias áreas, mas eu quero te apontar para a principal área para você se espelhar na vida de Jesus, porque uma vez que você se espelhar nessa área, você vai ser capacitado para fluir com Ele, fluir como Ele, em diversas áreas da sua vida. E que chave é essa? É a presença de Deus. Você sabe como que Jesus começa o seu ministério? Jesus, ele não sai rasgando. Jesus, ele não recebe a direção e pronto,
Sai, partiu, vamos fazer, vamos executar. João Batista estava batizando, batismo de arrependimento, uma mudança de vida, e ele olha e vê, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dos seus pés, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vem então Jesus, sabe o que Jesus vem fazer? Ele vem selar uma aliança com Deus. Ele não começa, ele não sai para a ação sem antes desfrutar de uma profunda devoção, de uma intimidade, de uma capacidade que vem do alto, de ser revestido. Ele não sai para fazer sem antes estar com Deus. E ele vai ali publicamente selar aliança com o Pai. E olha que coisa interessante, diz assim em Lucas 3, 21 a 22. Lucas capítulo 3, verso 21 a 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E quando ele estava orando, fala assim, quando ele estava orando. Então Jesus estava sendo batizado, o que ele estava fazendo quando estava sendo batizado? Ele estava orando. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando você se posicionar, e antes de agir, você separar um tempo para se aliançar com o Pai e orar, você vai testemunhar o céu se abrir, o Espírito Santo descer, e do céu a resposta que você precisa, e mais, a aprovação que você precisa. Minha filha amada, em quem tem prazer.